Se eu te contar que vários relatos feitos em diferentes épocas sobre um mistério na floresta amazônica convergem em uma mesma direção, você acreditaria? Uma cidade fantasma futurística ou alienígena, prédios com designs diferentes de tudo que já vimos, e um detalhe: ela aparece de tempos em tempos e logo some de vista. E se for verdade? Aqui é Ivan Lima e você é meu convidado nessa viagem. Bom, nos mais de 5 milhões de quilômetros quadrados da floresta amazônica, é difícil não imaginar que muitos segredos e mistérios não estejam escondidos por lá. Uma região que ocupa cerca de 60% do território brasileiro e ainda se estende por países vizinhos como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. E é por lá, em meio às milhares de espécies de árvores e plantas, que se encontra mitos e lendas sobre civilizações ainda desconhecidas por todos nós. Imagine um triângulo formado entre as cidades de Santarém, no Pará, Porto Velho, em Rondônia, e Manaus, no Amazonas. Interligando essas três cidades, nós isolamos uma área de tamanho considerável no mapa. E é nessa região, no chamado Triângulo Amazônico, que se passam os relatos de uma cidade futurística. Uma tecnologia aparentemente avançada e que aparece e desaparece, como num piscar de olhos. Pela internet, é possível encontrar diversos relatos sobre esse local misterioso, sendo que a maioria deles é feito por pilotos que sobrevoam a floresta amazônica. E quando menos esperavam, se deparam com uma cidade futurística. Por conta da arquitetura avançada, muitos a chamaram de a cidade do ano 3000, como forma de destacar o quanto a tecnologia do local parece avançada. Avanços que provavelmente levaremos séculos para alcançar. Há ainda aqueles que a apelidaram de a cidade de Buck Rogers. Imagino que em homenagem ao personagem das histórias em quadrinhos, com esse mesmo nome, que entra em animação suspensa no século XX e acorda 500 anos depois, em um mundo completamente diferente. O nome é justo, afinal, os relatos são de edificações em forma de cilindros e algumas que lembram cúpulas translúcidas, como em filmes de ficção científica. Só que comparar essa cidade com as produções cinematográficas é uma coisa a se reconsiderar, já que os relatos apontam que nem mesmo os mais caros filmes ou as animações mais viajadas conseguiram pensar em um design como aquele. É verdade que tudo pode ser um mero delírio de alguns pilotos, mas como explicar relatos tão parecidos feitos por pessoas que nunca se conheceram e em épocas diferentes? Existem ainda descrições que apontam torres gigantescas e incríveis pirâmides brilhantes, o suficiente para deixar qualquer pessoa de queixo caído. Ao que parece, em um momento do futuro, a civilização terrestre retornaria aos moldes arquitetônicos antigos, por algum motivo que talvez ainda não sejamos capazes de compreender. Inclusive, os prédios com formatos cilíndricos teriam tetos circulares. No topo de cada um, estruturas com formatos pontiagudos, que lembravam antenas. Entre cada uma dessas construções, havia vias de acesso no formato de espiral, que interligavam os lugares. Provavelmente eram as ruas e estradas daquele povo tão avançado. O relato de um piloto, que não conseguimos encontrar o nome, até lembra uma situação interessante que acontece no filme Pantera Negra. Caso você não tenha assistido, eu descrevo para você. Quando os personagens principais do filme estão retornando para Wakanda, um país africano fictício, mas isso não acontece, pois tratava-se de um holograma bem avançado para esconder as construções incrivelmente futurísticas daquele povo.
E se você der uma boa olhada nessa cena que eu descrevi, será possível ver que as edificações pensadas para o filme se assemelham e muito. O Wakanda mesmo poderia receber esse título no universo cinematográfico da Marvel. Afinal, por mais que o planeta Terra da história tenha uma tecnologia diferente do que conhecemos, o país africano ainda seria impressionantemente mais avançado. O piloto descreve que ele estava sobrevoando aquela densa mata quando avistou a curiosa cidade e percebeu que havia uma longa pista onde seria possível pousar o avião. Uma ideia um pouco maluca, na verdade. Pensa comigo. Quem sai pousando em um lugar desconhecido, não é? Seja como for, o piloto deu início aos procedimentos de pouso. Tentou contato com alguma base de lá para avisar sobre sua descida e deu início à aterrissagem. Porém, diferente do filme Pantera Negra, em que a mata era um holograma que dava acesso ao país, a cidade na floresta amazônica simplesmente desapareceu. E caso você pense que, nesse caso, o holograma para disfarçar a cidade foi ligado novamente, o restante da descrição indica algo ainda mais avançado. Isso porque o trem de pouso do avião começou a encostar no topo das árvores. Se o piloto não tivesse percebido isso, é provável que ele não sobrevivesse à queda. Realmente poderia ser um holograma ou ainda um dispositivo de camuflagem que não conseguimos entender. Mas é fato que alguma coisa estranha acontece por lá. Tudo isso seria uma forma de impedir que pessoas comuns chegassem perto da cidade. É uma armadilha? Um teste experimental do governo? As mais variadas teorias da conspiração cabem aqui. E eu deixo com você a decisão de qual faz mais sentido. Há ainda a hipótese de que aquela região possui uma anomalia dimensional, uma distorção do espaço-tempo, que nos permite, no dia certo e na hora certa, termos um vislumbre do que existirá por lá no futuro. Pode ser. E pode ser também uma espécie de portal que se abre e traz a cidade para o nosso tempo. Só que isso abre margem para uma questão. Se a cidade inteira aparece para nós, será que realmente trata-se de uma anomalia? Há quem pense que a cidade nada mais é do que uma armadilha, já que a pista de pouso não foi vista por apenas aquele piloto que eu mencionei. É muito convidativo, não é? Uma cidade deslumbrante e uma pista de pouso chamando os curiosos a conhecê-la. Não é à toa que muitos a conhecem como Cidade Fantasma da Amazônia. Se o cenário já é absurdo o suficiente para você, calma, que ainda tem mais. Outros pilotos relataram que, ao sobrevoar a magnífica metrópole, suas aeronaves foram, digamos, escoltadas para fora por alguns objetos voadores diferentes do que nós conhecemos. Não é de hoje que são contadas histórias de objetos voadores não identificados por lá. Alguns pensam que a tal cidade, na verdade, não foi feita por mãos humanas, mas sim por extraterrestres. Seria uma forma de explicar a camuflagem incrivelmente avançada. Afinal, a lógica nos manda pensar que se existem seres com condições de chegar até aqui, não seria muito complicado se esconderem de nós, não é verdade? Mas, e se não for esse o caso e algumas autoridades tenham conhecimento da cidade? Na internet, nós também encontramos o relato de uma pessoa que esteve em uma missão na floresta amazônica há muitos anos. Ao que parece, um grupo de militares passava pela região do Triângulo Amazônico, quando um dos soldados viu uma grande cerca de arame farpado no meio da mata. Aquilo por si só já havia deixado o homem curioso. Só que ele ficou ainda mais quando o comandante disse que ninguém podia passar para o outro lado e que era para manter segredo a respeito do que vissem por lá. E adivinhem o que o militar viu.
grandes construções e objetos voadores. Há quem relacione ainda essa metrópole fantasma com Akakor, uma cidade perdida de origem anterior à chegada dos europeus no continente americano. Esse local até mesmo aparece no filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que usa vários elementos do livro As Crônicas de Akakor, escrito pelo jornalista alemão Karl Brugger. Esse jornalista passou pela floresta amazônica em 1976 e conheceu um índio chamado Tatum Canara, que teria relatado histórias de uma civilização milenar escondida no interior da mata, em algum lugar entre o Brasil, Bolívia e Peru. Esse povo seria o responsável por enormes construções de pedra onde teriam escondido grandes riquezas. A história levou muitos exploradores a adentrarem a floresta em busca da cidade. Alguns voltaram para casa sem encontrar nada. Já outros nunca mais foram vistos. No início dos anos 90, o ativista e aventureiro Rudiger Niebuhr escreveu um livro dizendo que Tatum Canara, na verdade, era Hans Günther Hauck, nascido na Alemanha, que veio para o Brasil em algum momento da década de 60. Ele teria criado uma vida fictícia para si mesmo, baseado em histórias de civilizações fantásticas, como Eldorado. O próprio Tatum Canara teria guiado os tais aventureiros que desapareceram na floresta, mas uma investigação da polícia alemã não conseguiu concluir o papel de Tatunka nos casos. Será que todos esses mistérios convergem em uma realidade que ainda não estamos preparados? Será? E se for verdade?